Então, mas como é que vocês fazem para receber as pessoas que cada uma chega a uma hora diferente, que muitas das vezes é a primeira vez que vem a uma casa espírita, como é que fazemos para os acolher? Uma recepção. Acolher não tem nada a ver com o grupo de estudo. Porque vai ter, sim, mas veja que se ali a gente quer um sujeito autônomo que esteja estudando e tal, que é o que faz um grupo de estudo funcionar, veja que pelo que a gente espera num grupo de estudo, essa pessoa já precisava ser orientada antes. Porque veja que esse sujeito que chega com dúvidas, com questões tal, ele cai lá no grupo de estudo, estamos na questão 685. Qual é a chance desse sujeito ser bem acolhido, esclarecido e bem orientado nessa estrutura? Quase nulo. A gente fica rezando para Jesus mandar o sujeito bem quando estiver perto das perguntas dele. Porque assim, essa estrutura, a chance de atender as necessidades desse sujeito vai ser quase nula. Porque a gente já está nessas perguntas. Eu digo. Olha, desculpa a minha ignorância. Eu acho que, teoricamente, é tudo muito bom, muito certo. Mas eu acho que nós estamos falando de situações as mais variadas, com públicos mais variados, com necessidades as mais variadas. Eu acho que aquele modelo é ruim. Esse modelo é melhor, pode ser melhor. Mas eu acho que ainda aí falta algo porque eu acho que o fundamental de quem vai no centro espírita, como foi falado aqui, a pessoa chega, ele vai, um já está lá há um mês, outro chega pela primeira vez, e naturalmente as necessidades são as mais variadas, então é difícil, as diferenças são muito grandes. E é claro que o atrativo seria realmente essa forma de estimular a pessoa a estudar. Tem pessoas que não vai para estudar, ele participa, por exemplo, numa situação como lá, por exemplo, nós temos só uma reunião, e é todo o nosso grupo, porque eu acho que tem uma distinção entre o grupo de estudos de quem já está frequentando, que já está inserido, né, e o grupo de estudo onde você, como no nosso caso, que mistura quem já está e quem está chegando. E que vem um dia e daí falta dois, depois vem por causa do trabalho, por causa disso. É uma realidade tão complexa aqui, que para a gente fazer esse modelo, não estou dizendo que o seu modelo está errado, pelo amor de quem sou eu. Você é estudioso e sabe o que está falando, por experiência inclusive. Mas para nós aqui, nós teríamos que achar um meio termo, porque a nossa realidade é bem diferente, sabe? Eu não sei, pelo menos conosco, por exemplo, a questão de grupos separados por temas. Ótimo, seria, quem quer estudar o tema então vamos estudar. Mas nós temos aquela dificuldade, por exemplo, de questão econômica de não ter, só temos aquela salinha, como é que nós vamos dividir uma salinha daquele tamanho? Entende? É claro, de repente, se tem um grupo que tem várias salas disponíveis, que pode estruturar, é ótimo, mas, assim, de um modo geral, a gente pega outros grupos também, que mais ou menos é parecida a situação, né? Então, na realidade, eu acho que estimular e fazer todo esse mecanismo para trazer a atenção das pessoas para o estudo é uma coisa muito fundamental. Agora, tem gente que não gosta de estudar mesmo. Ele está lá um ano no grupo, eu falo porque já aconteceu, a gente estimula, a gente fala, a gente procura... Mas por que essas pessoas vieram para a casa espírita? Porque elas gostam de ir lá, assistir uma palestrinha, se sente bem, né? Mas ela, quando ela veio por algum motivo. Ela não tem compromisso com a doutrina, vamos dizer assim. Muita gente não tem compromisso de estudar. Eles acham bacana, eles acham bem, se sentem bem. Ouvir falar disso, falar daquilo, né? Claro, aí quando chega alguém que tem aquele problema, que de repente desencarnou alguém, que é uma situação especial, que você tem que, de repente ele vai querer saber, aí a gente pode indicar. Sim, porque eu acho que a maioria vem com algum sofrimento, né? O que eu vejo é que depois que passou essa emergência, ela acaba se acostumando e se acomodando, né? Às vezes não volta mais também. Mas a maioria, quando vem, ela vem com uma demanda, né? Ela vem com uma dor, ela vem com uma angústia, ela vem com perguntas que faz com que essa pessoa saia de casa para vir ao centro espírita. Mas eu acho, comentando
voltando ao que o Pedro falou, eu não acho negativo, porque a gente vai voltar na questão de diversidade. Por exemplo, eu nasci em lar espírita e nunca peguei nenhum livro, nunca quis. Mas a minha base veio de ir e frequentar a sábado, que no Brasil é sábado, a evangelização. E depois de um tempo que eu comecei a querer ir para os livros e começar a estudar. Mas assim, eu acho positivo mesmo porque mesmo se a pessoa não pegar um livro fora do centro espírita, mas o fato dela estar indo e estar tendo conhecimento, e ela tem espaço para falar, para abrir, para ter ideias, para discutir, e ela falar, não entendi, mas por quê? Eu sou a pessoa do porquê. Por quê? Para entender o conceito, para ele digerir aquilo. Às vezes uma pessoa tem... porque assim, depende. Uma pessoa dessa pode ser um daquele que você falou, que está desenvolvendo muito mais, está se questionando muito mais do que aquela que fica estudando, mas não está, sabe assim, conversando com ela própria. Sim, mas veja, aí é que exige de nós uma habilidade muito maior, porque esse negócio de ir ao encontro. Então, nunca, né, mesmo que a gente tenha 10 pessoas que frequentam o centro há 10 anos e que estudam um monte, elas vão ter os mesmos entendimentos sobre os mesmos conceitos? Não. Sobre uns temas um pouco mais, outras um pouco menos, umas estudam mais, outras guardam mais. Então, já rompemos com a ideia de uma homogeneidade. Porque mesmo que a gente tenha pessoas que estão há muito tempo e mesmo que estudem muito, a gente vai ter uma diversidade grande. Chega alguém no centro espírita, ele chegou novo, mas quais são as leituras que ele tem? Quais são as reflexões? Qual é a história? Qual é o processo reencarnatório? Que curso que fez antes de reencarnar? Então também não é porque chegou novo no centro espírita que não sabe nada. Qual é o nível de inteligência? Qual é o nível cultural? Tudo isso está no centro espírita. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com a diversidade. Que isso a gente não sabe. Eu acho que a problemática está aí. A gente não Porque sabe. eu vou ao encontro do que diz o Pedro, eu entendo perfeitamente do que você está falando, porque eu estava me fazendo a mesma pergunta. Mas aí eu vou àquela questão que não existe mau aluno, não existe mau professor. Eu acho que talvez ainda a gente não sabe o know-how, ainda não sabe como vai abordar isso, o método, sem ser um método, mas tenha essa habilidade. E, porque assim, existe, como ele falou, um monte de gente que não quer saber de estudo. Vem porque chegou cedo, não que venha para estudar. Essas pessoas, elas vão vir na palestra, elas não vão vir. Se a gente deixamos a palestra lá, vai ficar na palestra. Agora tem que ser, porque mesmo dentro dos trabalhadores, tem trabalhador que não quer estudar. Ele está no cafezinho, está fazendo isso, está um monte de outra coisa, mas quando você vai falar, vamos fazer um curso, não tenho tempo. Não. Então, isso que você está falando é uma maneira como é que nós vamos aprender, não a convencer, porque nós não estamos dentro daquele método, nós estamos tentando ter esse método. É que a pessoa se interesse, né, por querer realmente aprender dessa maneira. Dar os temas que elas procuram. Mas aí está o problema, porque aí é aquela coisa, se aquilo vira também de novo, depois um fala e o outro está tudo calado, já não é. Então, o que a gente precisa saber é como é que vamos facilitar isso para as pessoas. Partimos de uma ideia de que nós precisamos ter uma estrutura um pouco mais flexível, de temas que estejam mais ao encontro da vida das pessoas, porque, vejam só, as pessoas vêm para a casa espírita com muitos dramas, dos mais diversos, e se a gente for levantar a história de vocês, não é diferente. A maioria veio para a casa espírita com dramas, com questões, com dores, com dúvidas. Qual era o discurso do Cristo? Vinde a mim, todos vós, como que é a frase lá? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa era a proposta, né? Você vem
E nós, como representantes do Cristo, ou como o Consolador prometido, deveríamos ir ao encontro destas pessoas para ajudar a aliviar os seus fardos. Me veio uma Não, questão. só um pouquinho. Sorry. Okay. Vocês estão entendendo? Quando a gente estabelece uma estrutura, seja pela questão financeira, seja pela questão pedagógica, seja porque eu sempre fui assim, porque mas vocês entendem o que tem por trás? É como se a gente dissesse assim, olha, dentro dessa estrutura, ou dentro desse orçamento, ou dentro dessa questão pedagógica, ou dentro do que a gente sabe, é isso aqui. Não interessa muito a tua dor, não interessa muito a tua dor, não interessa muito a tua dor, porque nós estamos na questão 488 de O Livro dos Espíritos. Se você quer saber o que aconteceu com o teu filho que cometeu suicídio, o suicídio é só na questão 994. Vai cair daqui a 6 meses. Então, vai cair daqui, quiçá um ano, né? Quiçá um ano vai chegar essa questão, aí a gente pode conversar sobre esse tema. Vocês entendem que a estrutura que a gente criou, ela não vai ao encontro da proposta de Jesus. Veja, não é a doutrina, não é o evangelho, porque ali na doutrina tem resposta para essa pessoa, tem o consolo para essa pessoa, mas nós criamos uma estrutura que está deixando de ofertar o que as pessoas precisam. Então as pessoas vêm porque morreu um ente querido, elas vêm porque foram traídas, elas vêm porque têm sintomas de mediunidade, elas vêm porque um filho está depressivo e não sabe como fazer. Nós temos respostas para essas questões? Muitas. O Livro dos Espíritos responde quase todas as questões das pessoas. Mas a gente desconsidera as necessidades delas, porque a gente, Kardec, em momento algum, ele diz o Livro dos Espíritos tem que ser estudado questão por questão. Ele não diz em lugar nenhum isso. O Livro dos Espíritos não pode pular a questão. Ele coloca lá na introdução, se pular a questão não vai entender o Espiritismo. Tem que começar daqui e ir até o final, senão não vai ser espírita. Até porque os assuntos não estão diretamente ligados. Meu Deus, está tudo ali, né? Tem um monte de assuntos acontecendo ao mesmo tempo. Então, da onde? Qual é a fundamentação pedagógica que a gente tirou para fazer estudo de questão por questão, uma por uma? Tem questões que são irrelevantes para esse momento de vida, para esse momento social, e outras questões que são extremamente importantes. Por que a gente está fazendo dessa maneira? Então, essa estrutura, ela acaba desconsiderando não só todos os aspectos pedagógicos, mas ela acaba desconsiderando as necessidades das pessoas. Então, nós estamos chegando com dúvidas. Nós temos um arsenal de recursos, de respostas para oferecer para elas. Mas a gente diz, agora não. A gente tem, mas é no ano que vem que você vai ver esse negócio. Mas eu estou vendo espírito. Exercite sua paciência. Eu estou vendo espírito agora e eles estão me dizendo que eu tenho que me matar. O que eu faço? O que faz lá na estrutura da sexta-feira, né? Na sexta-feira nós fazemos aí nesse particular que você falou, de uma maneira ou de outra, lógico que não tem uma estrutura assim, a gente procura dar atenção e falar sobre um assunto específico que a pessoa vai buscar. No particular, né? No particular, entendo. É o atendimento fraterno. Então, mas mesmo o atendimento fraterno, você vai atender essa pessoa numa semana. Mas quantos será numa palestra de 25, de 30 pessoas, talvez tenham a questão da mediunidade como sintoma e como problema? Se a gente tiver 5 pessoas ali com sintomas de mediunidade, já não seria legal arrumar um café e tirar esses 5 dali e estudar o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala de como você entender a interferência do mundo espiritual na sua vida? Já não ia ser legal? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, se nós tivermos ali de 30, 5 com sintomas de mediunidade, já seria de caridade. Está lá no Livro dos Espíritos.
Capítulo 9, da segunda parte, traz resposta para as grandes questões da mediunidade, porque ele está falando da mediunidade dia a dia, como se diferenciar um espírito ou não, se é ou se não é, como que eles nos influenciam, quais são os recursos que a gente tem para não ficar tão vulnerável. Meu Deus, tem tanta gente com sintoma de mediunidade. Não seria caridade? Você pode fazer o grupo com o pessoal lá, uns 8 encontros, 5 encontros, só para tirar essas dúvidas, esclarecer esses negócios. Não temos espaço aqui, ó, vamos ali no café e vamos orientar sobre essas questões aqui. Não ia ser espiritismo, não dá para pôr café. Mas vocês entendem que se a gente enxergar as pessoas, se a gente souber quais são as dúvidas das pessoas, a gente vai encontrar recurso. Qual é a nossa questão? Por exemplo, nessa estrutura das palestras como a gente tem, você saberia dizer quais são as questões das pessoas que estão lá? A gente nem sabe. Bom, quando no nosso caso em particular, que eu não sei se os outros grupos são, mas como a gente faz um acolhimento, né, a gente procura saber a razão pela qual ela está indo pela primeira vez e tal, aí logicamente a pessoa se abre e tal. E aí a gente procura orientá-lo dentro daquela questão que é aquele start, né? Claro que a gente não tem, nunca fez isso, que eu acho interessante o que você falou, de repente reunir o grupo que esteja na mesma dificuldade, que precisa de um certo apoio para a questão em relação ao estudo, de repente formal mesmo. Que veja, a gente está num grupo de 30 pessoas, por exemplo, na palestra, a gente não sabe quem ali pensa em suicídio. A gente não sabe quem viveu a morte de um ente querido. A gente não sabe quem ali que tem sintoma de mediunidade. Quem que tem filho e tem problema de educação com o filho. Quem que está vivendo problemas no relacionamento. Eu estou falando dos temas que eles fazem parte da nossa vida. Agora estamos lá na questão 855 e eu estou com meu filho com 12 anos que fica batendo boca comigo e que não aceita mais as coisas que eu estou falando e eu não sei o que fazer com esse menino. Kardec pode ajudar? Pode. André Luiz pode ajudar? Pode. Joana pode ajudar? Pode. Só que eu esqueço André Luiz, esqueço Kardec, esqueço Joana, porque estamos na questão 852. Mas isso não tem sentido. O quê? Isso que você está falando, de deixar para depois. Eu estou com o desespero que eu fico assim, eu tenho essa necessidade. O Centro Espírita tem as respostas. A gente vai ter que criar outras estruturas para atender as pessoas. Porque a gente tem as respostas, isso é que me angustia. Se a gente não tivesse nenhum texto sobre educação de filho, se a gente não tivesse textos que falam como lidar com o filho dependente químico, se a gente não tivesse textos de como fala para lidar com a questão da sexualidade, se a gente não tivesse esse material, tudo bem a gente ficar fazendo palestra, mas a gente tem. Joana de Anjos desgraçou a vida, passou 50 anos escrevendo para trazer essas orientações. André Luiz se constrangeu de tudo, levou invertida de tudo que é lado para trazer os livros que a gente tem. Manuel Flamengo de Miranda viveu encarnado, desencarnado para escrever. Eles ofereceram para a gente muito material. Mas não, por exemplo, quando a gente faz a acolhida na porta, as pessoas não vão abrir o livro da vida delas para nós. Claro. Elas não vão falar, eu estou aqui porque meu filho está pensando em suicídio da primeira vez que elas vêm. Por exemplo, nós temos uma média de 100, 120 pessoas que seja por semana. Pelo amor de Deus, livrai-nos disso. Quem que fez isso? 100 pessoas por semana? Vamos supor que seja 100, 80 Não, mas é uma loucura. Tudo bem, mas vamos lidar com a realidade que nós aonde temos. vocês leem Kardec para juntar 100 pessoas? E aonde que a gente lê em Kardec que não é para juntar 100 pessoas? Não tem nenhuma. Não, obras póstumas ele fala. Preferível 20 grupos de 10 do que uma assembleia de 200. Preferível, mas não obrigatório. Sim, porque você nunca vai conseguir saber as necessidades das pessoas, você nunca vai conseguir estimular elas a estudar, a Sim, fazer... mas agora a gente faz o quê? Fecha e fala, não, a partir de semana que vem Sei, solidário eu só 20 por semana. O centro Mas que eu todo mundo faço pode parte há olhar. 25 anos, não tem, eu não sei o que vocês No fizeram curso para que chegar você deu nisso. sobre atendimento fraterno, você falou que a gente conseguiria realizar esses grupos porque a gente iria estar sabendo qual é a procura das pessoas que estão chegando no centro, qual é a procura. O que aconteceu lá na nossa casa? No tempo que eu coordenava as palestras, a gente tinha 60 pessoas nas palestras.
Depois, quando começamos a trabalhar com os grupos de estudo, hoje a gente tem lá, talvez, perambulando pela casa, 100 pessoas estudando e 15 na palestra. A gente não fechou a palestra. A gente fez grupos atrativos e temas que atendessem às necessidades das pessoas. Naturalmente não tem pessoas na palestra, porque qualquer um que está na palestra e vai num grupo de estudo, não quer mais voltar para a palestra. Porque o grupo de estudo está atendendo os temas do seu interesse, do cotidiano, aquilo que ela gosta, é uma postura dinâmica, cada um tem espaço. A palestra foi esvaziando naturalmente. Então você fala, nós coletaríamos essas informações primeiro e depois montaríamos os grupos, porque, por exemplo, a cada semana são pessoas completamente diferentes. Por exemplo, o pessoal da porta, cada semana é uma pessoa diferente. Então a gente pega o quê? Pega uma coisa em comum e daí vai desenvolver os grupos e a palestra? Mas o que nós temos de diferença nesses paradigmas é aquele lá que está olhando a diversidade, ele vai levar em consideração as necessidades das pessoas. E esse aqui não leva, né, quando a gente falou, ou qual foi outra palavra que vocês usaram? Rigidez, né? Então isso aqui não interessa o que as pessoas querem ou não querem saber, o que a gente vai estudar é isso, né? Então ali a gente está se abrindo para uma ideia de que eu preciso saber quais são os interesses das pessoas. Sim, o que a gente vai fazer depois, a gente vai pensar. Mas entende que a grande diferença aqui também, então outra grande diferença nesses dois paradigmas é, esse aqui, eu nem pergunto para o sujeito o que ele quer saber, quais são os seus interesses e quais são as suas dúvidas. Aqui, o nosso foco está em qual é o interesse desse sujeito. Isso aqui é outro elemento importante. A gente hoje tem 100 pessoas na casa espírita, obrigado. A gente hoje tem 100 pessoas na casa espírita e a gente não sabe quais são os interesses e as necessidades das 100 pessoas. Vocês concordam comigo? A gente não sabe. Posso fazer uma sugestão? Por exemplo, nós podíamos fazer uma pesquisa, digamos assim. Por exemplo, os outros centros espíritas, falar com o seu Pedro ali. As pessoas que estão vindo no atendimento fraterno, às vezes, vêm as pessoas com as mesmas características. Por exemplo, não sei se é o caso da Silvia lá no Chico Xavier, se vocês lá, mas, por exemplo, teve uma fase que estava vindo muita gente com problema que é filho de se automutilar. Não seria interessante, por exemplo, alguns centros espíritas ou, por exemplo, Solidários, se vê muita gente com essa necessidade, criar um tipo, por exemplo, onde é que está na codificação, e se fazer esse estudo para as pessoas que tiverem interesse, se fazer a publicidade dele e se faria na quarta-feira, e as pessoas que estivessem realmente interessadas nesse sujeito, então eles vinham. Depressão, hoje em dia, não sei se vocês têm medo, mas, meu Deus, quantas pessoas com sintoma de depressão têm procurado a casa espírita? Um perdeu o trabalho, o outro perdeu... no exterior, mais do que nunca, né? Porque todo mundo passa por uma depressão, nesse processo de se adaptar e tudo mais. Como assim? Nós temos trocentos textos de depressão. Kardec, já antes de ter clareza desse diagnóstico, traz tratamento para depressão. Nós temos um monte de gente buscando depressão, mas nenhum grupo estuda sobre depressão. Porque essa parte, essa dificuldade que nós estamos a ter de identificar como é que vamos fazer isso, é porque nós estamos habituados a um sistema, não é? Porque já está enquadrado tudo aqui. Porque assim, porque tu no grupo podem vir 100, podem vir 200 pessoas. Se tu tiveres uma sala de acolhimento, onde as pessoas vêm, se sentam assim num grupo, são as pessoas que estão a vir nas primeiras semanas, e elas vão falar sobre elas, a tomar um chá, a tomar um café. A pessoa vai falar sobre o assunto. Olha a cara dela, Aníbal, para você. A pessoa vai falar sobre o assunto e tu aí vais encaminhar. Ou vais encaminhar já para as salas. Não, eu só estou pensando assim, por exemplo, eu coordeno aqui o grupo da porta. Quando as pessoas vêm pela primeira vez, nós estamos na porta, a pessoa ela vem, ela diz, eu vim para o passe, ou eu sou espírita no Brasil e eu achei essa casa espírita. E graças a Deus que ela faça isso, porque se na porta ela começa a falar um monte de coisa da vida dela, ela teria algum problema, porque não tem critério, exatamente. Vai falando qualquer coisa. Mas então, veja, aí a gente está pensando, será que não teríamos que ter um espaço para poder ouvir melhor essas pessoas, onde talvez seja assim, olha, 4 semanas...
nas 4 primeiras semanas, antes de enfiar lá no Livro dos Espíritos, que está na questão 485, nas 4 primeiras semanas, porque você vai cair lá, mas assim, cair do nada, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Aníbal falando Vocês ficam imaginando uma pessoa que chega, ela chega... Você imagina, aí tu vem. Como que ela chega... por isso? Tô em depressão. Você quer falar alguma coisa? Que hora que é a palestra? Tô em depressão. Chego ali, então, porque o princípio material, diferente do princípio espiritual, ele explicando, tudo bem bonito. Eu tá imitando você. E aí fica assim, não tem nem espaço para você fazer uma pergunta. Então, quem sabe, 4 semanas, um espaço para tirar primeiras dúvidas. O que eu leio? Tem alguma coisa para eu ler? A gente nem dá espaço para as pessoas falarem o que lê, o que não lê, se é bom ler isso, ler aquilo, fazer um percurso, tal. Sim, Aonde que eu posso estudar um pouco sobre esse negócio de depressão? Será que não poderíamos fazer umas 4 semanas, conversando mais informalmente, um chazinho, 4 ou 5 pessoas ali, e depois que ele entendeu o que eu estudo, o que está acontecendo lá dentro, já tiramos as primeiras dúvidas, já saiu daquela angústia inicial, olha agora, tem a palestra assim, tem o estudo assado. Qual desses que você quer ir? Eu acho que eu vou querer ir nesse aqui. Vocês entendem que a gente já está num outro nível de diálogo aqui. Aqui, agora a gente já está caminhando a estrutura um pouco mais para esse olhar de vamos ouvir, vamos levar em consideração, vamos esclarecer as primeiras dúvidas, vamos orientar algumas coisas, orientar alguns livros. Mas a situação é um pouco mais, é até além disso, de certa forma, porque nós somos quase que, em certos grupos que a gente vai, você sente assim que a falta de awareness, de consciência do que está acontecendo. Eu já tive em grupos de estudos que estavam estudando sobre suicídio e falando aquelas coisas que a gente traz, toda aquela nossa literação, porque o Emmanuel diz que eu sou crente, e tem uma pessoa que tem os olhos cheios de lágrimas e ninguém nota. E a pessoa está se consumindo, você percebe. E ninguém para e começa... Depois eu fui conversar com a moça, falei, você está bem? Se aconteceu alguma coisa? Eu também estou no grupo de estudo, estou lá participando. Absolutamente nenhum dos coordenadores notaram a situação da moça. Às vezes notaram. Às vezes notam. Nota, mas não sabe como lidar. Me perdoe, não notaram, não perceberam. Foram continuar, foram para o passo. Eu fui conversar com ela e ela disse, o meu irmão está sofrendo tanto assim. Fazia 9 meses que o irmão dela tinha cometido suicídio. E o tema foi o sofrimento do suicídio no mundo espiritual. Daí, gente despreparada, sem fundamentação doutrinária, né? E se perde. Quando a gente consegue ir estabelecendo temas, a gente também ganha em outro quesito, que é a profundidade teórica. Porque se eu tenho os grupos e trabalho com essa questão de suicídio, eu já fui estudando tanto, eu já li tanto, que eu vou ter uma capacidade de coordenar um grupo muito melhor do que esse genericão que a gente fica, que a gente fala um pouquinho de tudo, e quando chega uma pessoa deprimida, a gente diz, mas tem que ter força de vontade, você tem que se esforçar, você tem que ter fé em Deus, e aí a pessoa sai dali pior, porque você não tem a menor noção do que você está falando, né? Então todo mundo tem um pouco de palpite, mas ninguém tem fundamentação doutrinária para fazer um bom manejo de cada caso. Quantos anos você vai ficar aqui? Agora, olha um problema interessante para vocês pensarem. Nós temos aqui em Londres, só pensando em Londres, várias casas, todas amarradas do mesmo jeito. Todas com problema de tempo, todas com problema de espaço e todas fazendo a mesma coisa. Mas espera aí, todas Panfilo. Agora nós não estamos assim, a gente tem espaço. Sim, não, tá, mas eu digo, tem os dias certos agora, mas assim, em geral, nós temos um tempo certo, vocês não têm a flexibilidade que a gente tem no Brasil, de poder abrir grupo, qualquer horário, em qualquer momento. Isso é merecimento. Tem uma questão de espaço
uma questão financeira, mas todas as casas têm palestra. Não, na minha não. Tá, então a maioria das casas... A minha diferença sim. é que o meu grupo são 4, 5 pessoas e vem alguém e fala, não entendo porque que teve um tsunami lá e que Deus permite que tanta gente morre. Aquele dia a gente foi estudar Lei da Destruição dentro do Livro dos Espíritos e o pessoal, nossa, agora eu entendi. Mas vejam que a gente está numa estrutura onde praticamente todo mundo está preso a fazer um estudo de uma obra e fazer uma palestra. Todo mundo, ou a maioria, está fazendo um estudo de uma obra e uma palestra. Todas as casas que a maioria tem um estudo de uma obra e uma palestra. Porque todo mundo aprendeu com todo mundo. Porque foi aprendendo desse jeito. Mas vocês entendem que se a gente começar a abrir, a gente pode encontrar outros caminhos. Porque precisa ter palestra lá no Francisco de Assis, precisa ter palestra aqui, precisa ter palestra em todos os centros? Com temas genéricos em todos os centros? Será que um não pode começar a focar algumas coisas, o outro começar a focar outras coisas, o outro começar a focar outras coisas? Mas para isso ele tem que ser unido. Mas vocês entendem que isso começa a... Precisa todo mundo fazer palestra? Né? Vocês entendem que não tem uma utilidade todo mundo ter palestra? Então tá bom, vamos fazer uma palestra e o outro faz um estudo, uns trabalhadores aqui. Mas o que acontece é que a gente tem uma estrutura que ela está completamente centrada nesse paradigma. E o meu desafio a trazer para vocês é ir mostrando como Kardec está lá. Então a gente, para ensinar Kardec, construiu uma estrutura de centro espírita que nega Kardec. Isso, vocês vão ficar tristes agora comigo, mas eu preciso falar. Nós ainda estamos discutindo apenas a estrutura do centro espírita. Nós nem falamos a qualificação do coordenador para. Mas aí você vê a profundidade dessa troca de estrutura, trocar o paradigma, para nós todos aqui, é muito difícil da gente entender o paradigma, a diferença, isso a gente já entendeu. O negócio agora, é fazer essa movimentação, porque nós temos aquilo imputado em nós. Sim. E esse, por mais que a gente concorde, eu já falei logo na nossa primeira... Tá bom, agora me diz o que fazer. Não, é mais ou menos isso, porque isso envolve os coordenadores a se prepararem. Quem é um coordenador que quer se preparar? Quem quer se envolver com isso? Porque nós temos essa grande dificuldade aqui no Solidários. Todo mundo quer participar do curso, mas ninguém quer fazer o curso. Essa eu acho que é a questão, Marcos. Isso aqui é muito mais fácil. É muito mais fácil. Você vai lá e fala... Já está definido o tema, vai ser assim, a gente já sabe. Você faz na primeira semana, você na segunda, você na terceira, quarta. Você já pode estudar até o final do ano. Nós estávamos tão animados que nós temos uns esqueminhos. O que você tem trazido para nós, proposto aqui para nós, pelo que eu estou entendendo, não é uma coisa radical que nós vamos saltar aquilo para isso. Não. Nós vamos uma construção.